Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia que o Senhor nos deu e eu gostaria de trazer uma mensagem em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer uma mensagem muito preciosa para nós, que fala a respeito de perdão, fala a respeito de como nós devemos agir em relação ao pecado nosso e dos outros, de como Deus deseja que a gente seja, de como Deus deseja que a gente haja com relação a essa questão de pecado. E eu gostaria de ler um versículo que está lá em João, capítulo 8, no versículo 7, que diz: Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Então esse versículo é muito conhecido, de João 8,7. Mas deixa eu explicar um pouco rapidamente aqui o contexto dessa frase. O que aconteceu antes para que levasse Jesus a dizer isso? Bem, Jesus estava sentado no templo ensinando. Então o texto diz que os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Não trouxeram o homem, trouxeram só a mulher. Então eles questionaram Jesus. Questionaram Jesus dizendo que na lei Moisés mandou apedrejar. E queriam saber o que Jesus ia dizer, se era para apedrejar ou não. Então, na verdade, nesse texto aqui, eles estavam armando uma cilada para Jesus, como fizeram muitas vezes. Eles não estavam preocupados em obedecer à lei, não estavam preocupados com o bem-estar da mulher, não estavam preocupados em agradar a Deus. O único desejo deles aqui era prejudicar a Jesus. Era fazer com que Jesus caísse numa cilada. Em que sentido? Se Jesus dissesse que era para apedrejar a mulher, ele poderia se complicar porque ele não tinha autoridade para dar essa ordem, para condenar alguém à pena de morte, porque o Império Romano é quem dominava aquela região e somente o Império Romano tinha essa autoridade de decretar a morte de uma pessoa. Então Jesus não podia fazer isso e ele poderia se complicar com o Império Romano. E os fariseus queriam era isso mesmo, que ele fosse preso, condenado e morresse, para que Jesus sumisse e deixasse de agir e tomar o lugar deles, que era assim que eles viam, como Jesus sendo alguém que estava tomando o lugar deles. E outra coisa, se Jesus dissesse que não era para apedrejar, então eles teriam como acusar Jesus também de estar indo contra a lei de Moisés, porque a lei mandava apedrejar. Então eles armaram uma cilada bem armada para fazer com que Jesus caísse. Só que Jesus era muito sábio, muito mais inteligente do que eles e com um discernimento espiritual incrível. Jesus aproveita a situação, reverte a situação a seu favor e usa aquela situação para confrontar aqueles religiosos hipócritas. Então, é por isso que o texto diz que como eles estavam insistindo na pergunta, a pergunta era se é para apedrejar ou não. Então Jesus, que estava escrevendo, ele resolve parar o que ele estava fazendo. Ele estava escrevendo no chão. Então ele levanta a cabeça e simplesmente diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí o texto continua dizendo: tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E aí no final das contas, Jesus pergunta à mulher onde estavam aqueles que te condenaram. E ela diz que ninguém condenou ela.
E Jesus simplesmente diz: vai e não peques mais. E perdoa a mulher e deixa ela seguir o seu caminho. Então o que é que nós aprendemos com isso? Primeiro, nós vemos aqui o seguinte: Jesus, ele viu muito além das aparências da situação. Para uma pessoa que estava olhando com um olhar superficial, parecia que aqueles religiosos hipócritas estavam sendo zelosos da lei. Parecia que eles eram pessoas que se importavam em agradar a Deus e em obedecer à lei de Moisés, e estavam ali querendo cumprir a lei, querendo ser obedientes a Deus. Mas isso era só uma fachada. Não era nada disso. Eles não eram assim de verdade. Eles não tinham prazer em agradar a Deus, eles não tinham prazer em Deus, eles não conheciam a Deus, e eles não eram pessoas obedientes a Deus de verdade. Aquilo tudo ali era uma aparência, era uma fachada, e Jesus sabia disso. Foi isso que Jesus quis confrontar. Eles pareciam que estavam querendo ser zelosos da lei, agradar a Deus, mas não estavam. Quando eles levam uma mulher para ser apedrejada, eles estavam realmente obedecendo aparentemente a lei de Moisés. Só que Jesus foi mais fundo, Jesus viu o coração. Jesus viu as motivações que estavam por trás. Jesus viu o que realmente estava movendo o coração daqueles religiosos. Então, eles levaram aquela mulher para Jesus, não porque eram zelosos da lei, mas porque queriam prejudicar a Cristo. Essa é a primeira coisa que eles queriam fazer, prejudicar a Jesus. Tudo isso foi armado para isso, para prejudicar a Jesus. Eles não se importavam com Deus, nem com aquela mulher. E outra coisa, Jesus percebeu neles um prazer em condenar, um prazer em ver a outra pessoa ser condenada, estar debaixo de juízo. Eles sentiam prazer nisso, sentiam alegria nisso. Eles agiam como se eles mesmos não tivessem pecado, como se aquela mulher fosse pior do que eles, como se eles estivessem num estágio superior, como se aquela mulher fosse uma pecadora e como se eles fossem santos. Eles entenderam tudo errado. Então o que Jesus fez? Jesus confrontou a consciência deles, dos religiosos e de todos aqueles que estavam apoiando-os. Jesus confrontou a consciência daquelas pessoas. Jesus os fez refletir. E o que foi que Jesus os fez refletir? Jesus fez eles pararem para pensar e perceberem que eles eram tão pecadores quanto aquela mulher. Eles não eram melhores do que ela. Quando ele diz: aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Isso fez com que eles percebessem o quê? Que eles tinham pecado também. Eles não eram puros, totalmente perfeitos e santos. Eles também tinham pecados, eles também cometeram erros contra Deus, assim como aquela mulher cometeu. Ninguém naquele momento, ao se examinar, percebeu que era uma pessoa totalmente pura. Todos viram que eram pecadores, assim como aquela mulher. Por isso que eles foram um por um soltando as suas pedras e foram embora. Porque eles perceberam que assim como aquela mulher tinha pecado, eles tinham pecado também. Não em adultério, mas tinham outros tipos de pecado: ódio, inveja, amargura, avareza, lascívia, muitas outras coisas. Eles tinham no coração. E ao olharem para si, eles perceberam que também eram tão pecadores quanto aquela mulher. Por isso que a sua consciência os acusou. E eles não se sentiram à vontade de ir contra a sua consciência e atirar pedra naquela mulher. Porque eles perceberam que eles também eram dignos de juízo e de condenação. Foi isso que Jesus fez. Jesus fez com que eles refletissem e percebessem
que eles também eram merecedores de condenação e de juízo. Maravilhoso, simplesmente fantástico o que Jesus fez. Jesus reverteu a situação que era contrária a ele e aproveitou a situação para confrontar aquelas pessoas, para fazer elas refletirem e quem sabe depois se arrependerem dos seus pecados e obterem o perdão de Deus. Sabe, irmãos, o que a gente aprende com isso para a nossa vida hoje, prática? Nós percebemos uma coisa interessante. Hoje em dia também as pessoas muitas vezes têm prazer em condenar, têm prazer em ver os outros serem alvo de juízo, de disciplina, de algum tipo de condenação. Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Às vezes esse texto ele é mal interpretado e aquelas pessoas que não gostam de disciplina, que não querem obedecer a Deus e que não acreditam que Deus vai exercer juízo, elas distorcem esse texto da seguinte maneira: elas acham que Jesus aqui está abrindo um precedente para dizer que não deve haver disciplina, que não deve haver condenação, que Deus não vai condenar ninguém, que Deus não é um juiz e que Deus não vai fazer justiça para condenar os pecados das pessoas. Não é isso que esse texto está ensinando. A verdade é que Deus ele disciplina, a igreja, para ser obediente a Deus, deve disciplinar. Existe condenação, sim, pessoas vão ser condenadas ao inferno, Deus vai exercer juízo, sim. Só que Deus é misericordioso, é óbvio. Deus vai perdoar todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados. Mas nós não podemos usar esse texto como um pretexto para uma heresia, de dizer que Deus não vai condenar as pessoas, que Deus não vai exercer juízo e que é errado exercer disciplina. Não é isso que está sendo ensinado aqui. O que Jesus está querendo ensinar aqui para nós, primeiro, é que a gente não deve ter prazer em ver os outros ser condenados. Os fariseus, religiosos hipócritas aqui, eles tinham prazer em ver as pessoas serem condenadas, em sofrerem. Eles gostavam disso, eles sentiam alegria nisso. Eles sentiram alegria até na condenação de Jesus, quanto mais de uma mulher que estava realmente cometendo pecado. Então eles estavam levando aquela mulher ali, sentindo satisfação, prazer na possibilidade de ver aquela mulher ser condenada e ser apedrejada. Muitas pessoas hoje são assim. Elas têm prazer em ver os outros serem condenados, em sofrerem juízo, em sofrer disciplina. Tem pessoas na igreja que vibram numa sessão, numa assembleia onde alguém está sendo disciplinado. Elas sentem um prazer interior enorme de ver alguém sofrendo por causa do seu pecado. Sentem uma alegria, um gozo em ver uma pessoa sofrendo por causa dos seus pecados. Embora a gente tenha que exercer justiça na assembleia, na igreja, na congregação, mas isso não significa que isso deve ser uma coisa prazerosa, uma coisa que traz alegria. Não, isso é uma coisa que traz tristeza. Isso é uma coisa que deve trazer um pesar no coração. Embora precise ser feito, muitas vezes, não deve ser feito com alegria. A própria palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não se alegra em condenar as pessoas. Você pensa que Deus vai se alegrar por ver as pessoas serem condenadas ao inferno, por ter que lançar elas no inferno, por ter que condená-las eternamente por elas não terem acreditado no seu Filho Jesus Cristo? Você pensa que Deus vai ter prazer nisso? Deus não vai sentir alegria em condenar as pessoas. Deus não sente prazer em ver as pessoas morrerem nos seus pecados. Deus não sente prazer pelas pessoas estarem longe deles. Muito pelo contrário, Deus se entristece porque Deus não criou o ser humano para isso. Nós deveríamos ser da mesma maneira. Nós não deveríamos sentir alegria na condenação de ninguém, na morte de ninguém, na punição de ninguém. Isso é algo contrário ao cristão, aquele que tem o Espírito Santo dentro de si. Essa é a primeira coisa que nós percebemos. Outra coisa que Jesus quer ensinar
nesse texto é o seguinte: antes de olhar para os outros, antes de ver o pecado dos outros, nós deveríamos olhar para nós mesmos. Nós deveríamos fazer um autoexame. Nós deveríamos olhar para dentro de nós e pedir a Deus, que sonda os corações, sondar o nosso coração e nos mostrar como nós somos, como nós estamos. Sabe, antes de olhar o argueiro que está no olho do irmão, nós deveríamos olhar a trave que está no nosso. Porque todos nós pecamos, todos nós temos pecado. Mas nós muitas vezes estamos prontos a acusar os outros, a condenar os outros, a olhar os pecados dos outros e não olhamos para os nossos próprios pecados. Somos muito rápidos para apontar o dedo e não olhamos para nós mesmos. Nós deveríamos primeiramente nos examinar, olhar como nós somos, como nós estamos vivendo, se estamos agradando a Deus ou não, procurar mudar de vida, se arrepender dos nossos pecados, se consertar diante de Deus, e aí sim nós estaríamos prontos, preparados para poder ajudar o outro. Não condenar o outro, mas ajudar o outro a se arrepender, a sair daquela situação. É isso que nós deveríamos fazer. Foi isso que Jesus ensinou quando disse: tira a primeira trave que está no teu olho e depois vai e tira o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque quando você está com a trave no teu próprio olho, você não tem como tirar o argueiro do olho do outro. Então, primeiro, examine a você mesmo, olhe para si, veja como você está, para aí sim você poder olhar para os outros. E não com o intuito de condenar, de exercer juízo, mas com o intuito de tentar restaurar as pessoas, trazer elas de volta para Deus, de levar uma palavra, de orar por elas, de agir para que elas sejam restauradas, voltem a ter comunhão com Deus, sejam perdoadas, não simplesmente para querer condenar. E se a gente tiver que exercer disciplina na igreja, porque alguém está no pecado, que a gente não sinta alegria nisso, que a gente não sinta prazer, que a gente esteja pronto para exercer misericórdia. E mesmo que alguém seja disciplinado por causa de um pecado, que a gente tenha no coração aquele desejo de agir para tentar restaurar a pessoa, amar a pessoa, exercer misericórdia. E não ser como esses religiosos hipócritas que só tinham prazer em condenar, em ver as pessoas mal, se dando mal. Não pensavam nos outros, só pensavam em si mesmos, mas aparentando que estavam agradando a Deus, quando na verdade não estavam agradando a Deus. Então que a gente possa guardar esses ensinamentos no coração, ser cristãos melhores, mais misericordiosos, prontos a perdoar, a ajudar os outros, pessoas que têm um coração verdadeiramente transformado por Cristo. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.